Mojo já, episódio número 1. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mojo Já, o podcast que tem como objetivo levá-lo a uma jornada em busca do seu mojo perdido. Aquela vontade de viver, aquele tesão pela vida. Olá, galera, estamos começando mais um Mojo Já. Mais um, na verdade, não, porque esse é o primeiro da série, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo Kerlakian. Ricardo Jeromel. E esse podcast vai ser uma introdução do que vem por aí. A nossa ideia é sempre ter alguns itens para passar em cada podcast. E esse daqui serão itens um pouco mais, digamos, básicos. Vamos começar pelo item número 1. Explicando por que estamos aqui. E que, aliás, o nome do podcast é muito interessante, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Eu acho muito bacana a gente lembrar de uma frase que tem muito a ver com a razão desse podcast existir. A frase é: ninguém se importa com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. O que você acha dessa frase, Ricardo? Eu acho que vale a pena fazer uma tatuagem. Ninguém se importa com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Então, eu não ia falar nada, mas de ontem para hoje e tal, tá na minha barriga. Bom, a gente, eu, Jeromel e o pessoal do Mojo Já, a gente ama conhecimento. A gente é fissurado em tudo que dá para fazer para a gente ter uma vida melhor, sejam hábitos, seja o que a gente pode saber mesmo, e a gente vai atrás disso através de podcast, de livro, nossas conversas de jantar, de almoço, ou quando a gente está bêbado, são as melhores conversas possíveis que a gente tem. E a gente focado naquela coisa do qual é a melhor versão do Rodrigo. A gente está sempre se perguntando qual o seu melhor estaria fazendo agora, por que você tomou essa decisão, e daí juntos decidimos o que a melhor versão de nós faria. Exatamente. E aí tomamos essa decisão, um podcast, um banco de dados de conhecimento que poderia ser acessado por qualquer um a qualquer hora, e foi assim que começou. Exato. E, bom, vale anotar aqui que eu falei que quando a gente está bêbado, mas até isso a gente sabe, a gente tem o risco-retorno da bebida, a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Ninguém aqui costuma passar tanto dos limites mais, né? Talvez já passamos algumas vezes antigamente. E aí a gente perguntou exatamente o que a nossa melhor versão faria, chegamos nesse podcast. Basicamente porque a gente está agregando conhecimento um para o outro, um com o outro, e a gente estava sendo meio egoísta de guardar isso só para a gente, porque tem muita coisa que a gente tem acesso que não chega aqui. Que muita gente nem sabe que existe esse tipo de informação, porque isso ainda nos Estados Unidos isso está começando, ainda mais podcast. E a gente quer trazer isso, fazer esse banco de dados ao acesso do pessoal brasileiro aqui, de uma forma fácil, simples, com uma galerinha simpática aqui para passar para vocês. E, pelo menos eu tô aqui, né? Mas o Jeromel é simpático também, vale a pena, o cara é gente boa, eu assino embaixo. Então, basicamente, nós somos um grupo de pessoas que estão sempre buscando desenvolvimento, crescimento, e vamos tentar compartilhar isso de maneira leve e gostosa. E a gente acredita que podemos aprender muito com vocês também, claro. Então, respondam, entrem em contato, passem a sua opinião. E vamos. Vamos que vamos. Basicamente, queremos estar melhor amanhã do que hoje e levar todo mundo com a gente. Esse foi o item número 1.
Item número 2, quem somos? Bom, eu começo aqui. Vai, Rô. Vamos lá, eu sou engenheiro, trabalhei no mercado financeiro, vi que não estava muito de acordo com o que eu queria fazer na minha vida, por vários motivos que talvez a gente passe aqui por eles em algum episódio. Eu pedi demissão e estava pensando em entrar em consultoria, alguma coisa desse tipo, mas nessa época meu pai ficou doente, eu tive que assumir a empresa da minha família às pressas, é onde eu estou até hoje, enquanto eu também empreendo, eu sou coach pessoal de jovens e investidor anjo. E até 2012 minha vida era o que alguém podia chamar de normal. Até que duas coisas aconteceram que me tiraram do mundinho cor-de-rosa, me tiraram o chão e eu fiquei caindo sem paraquedas. O meu pai faleceu e meu namoro terminou. E eram os dois lugares onde eu depositava a maior parte da minha confiança. Me faziam me sentir seguro, basicamente. Primeiro foi meu pai, aí eu pensava desesperado que meu pai não vai estar no meu casamento, e depois foi meu namoro, que eu pensava desesperado que agora eu não vou nem mais casar, né? Socorro. E se você começar a chorar aí, Jeromel... E, enfim, voltei a ficar sozinho. Eu nunca fui um cara muito de frequentar balada e tal. Óbvio que já enchi a cara, já gorfei, já fiz cagada pra caramba. Mas sempre fiz isso tentando me forçar a gostar do que eu estava fazendo. Ou seja, eu fazia isso muito mais porque eu achava que eu deveria fazer do que era porque era algo que eu gostava mesmo. Eu me sentia desconfortável estando solteiro. E isso me deixava com medo de dar um passo que seria terminar um relacionamento, fazer algo que eu gostaria. Basicamente, eu decidia as coisas para fugir do que eu não queria, ao invés de ir atrás do que eu queria. Quando eu me vi nessa situação sem namorada, sem pai, em um emprego que eu nunca desejei na minha vida, que é a empresa da família, que na verdade eu não sabia nada como é que eu ia tocar aquilo, eu virei para dois lugares que me ajudaram bastante, que foram os livros e os podcasts. E assim começaria minha jornada do herói, como diria Joseph Campbell. Bom, esse daí foi o Rodrigo. Eu, Ricardo Jeromel, nasci e cresci em São Paulo, estudei nos Estados Unidos, fiz uma pós em Paris, trabalhei em 5 continentes e depois de 8 anos fora, voltei para o Brasil para trabalhar como correspondente internacional da Forbes e também para trabalhar com os negócios da família. E daí, de repente, depois de 8 anos, estou de volta para o Brasil e aquelas pessoas que eram meus amigos de infância, que muitos deles vão estar ouvindo, eu amo vocês, mas eu comecei a me sentir um estrangeiro aqui e ficava frustrado com o ambiente onde eu estava inserido, onde as pessoas focavam no exterior, em dinheiro, balada, Instagram, externo, e eu não conseguia achar um grupo de pessoas que eu me sentisse à vontade. Eu não tenho nada contra quem é assim, eu só sinto que eu preciso estar sempre crescendo, e foi aí que eu conheci o Rodrigo, que um amigo nos apresentou, e nessa primeira noite a gente foi visitar uma ONG, que eu já tinha agendado, falei, tô indo visitar uma ONG, se você puder ver. Ele veio, e depois fomos numa padaria, eu fiquei tomando cerveja, ele sentou na minha frente e começou a me contar esse mundo dos podcasts e livros, e eu conheci um pouco, mas não tanto quanto ele, e foi aí que a gente teve essa identificação que não estamos insatisfeitos com o cenário atual, que estamos um pouco frustrados com o nosso dia a dia, e que a gente olha para o lado e se pergunta, cadê a curiosidade dessas pessoas? Então a gente, super curioso, querendo estar sempre aprendendo, compartilhando e estando com pessoas que agregam no camarote da vida. Exato. O detalhe que a gente notou é o seguinte, para quem estava aqui nas eleições há um tempo atrás, lembra do Tiririca falando que o Congresso, pior do que tá, não fica? Galera, a nossa vida, se ninguém fizer nada, pior do que tá, fica. É isso, basta não fazer nada com o que a gente tem hoje. Falta galera com uma mentalidade de crescimento, tem muita estagnação de mente. O pessoal sai da escola, sai da faculdade, quer saber de correr atrás de dinheiro e cuidar de si mesmo, esquece.
Muito pouca gente tem essa cabeça. E a gente está aqui para tentar despertar também um pouco disso nas pessoas. E a fuga da realidade é o que a galera mais faz. Quando ela tem um tempo livre, para quê? Vou ler um livro? Não, vou assistir... Não sei se eu falo o nome de programa de televisão aqui, mas... Enfim, vou assistir um programa de televisão onde aparecem mulheres peladas e eles só falam de comédia. Ou vou assistir um seriadinho de comédia. Tudo bem, é uma delícia fazer isso, mas só isso acaba atrofiando a nossa mente. O cérebro que não é utilizado atrofia. Vale a pena lembrar no livro dos 7 Hábitos das Pessoas Eficazes, o Stephen Covey fala uma frase interessante. Sabe qual que é a diferença entre um analfabeto e alguém que sabe ler, mas não lê nenhum livro? Você sabe, Jeromel? Nenhuma. Nenhuma. Na verdade, quando eu pergunto, você sabe, Jeromel? Na verdade, você já sabe a resposta. Mas você vira para mim e fala assim, não sei. Aí eu respondo, entendeu? Aí, galera, o primeiro. Melhor, então volta. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, Jeromel, você sabe qual é a diferença entre um analfabeto e alguém que sabe ler, mas não lê livros? Não. Nenhuma. Então, aí tem a sua expressão de... Porque quem apenas... Porque o cara pode ter todas as notícias, quem apenas lê jornais e revistas acaba sabendo das notícias. Mas o que é notícia? Exato, é importante a gente saber o que se passa, tudo, mas é importante a gente ter um critério na hora de saber que tipo de notícia que é bom a gente saber e que tipo não precisa, porque a maioria das notícias é ruim. Principalmente o que a gente assiste pela TV e tal. Mercado financeiro, notícias sobre sobre a sua área de atuação, isso tudo a gente encoraja você a pegar. Mas se isso abala, se outro tipo de notícia abala teu humor, isso toma tempo que poderia ser usado para você ficar uma pessoa melhor. Para você melhorar como pai, como amigo, como namorado, como chefe, tudo, como filho. Esse tempo poderia estar sendo melhor utilizado. Esse foi o item 3, né? O item 3 foi por que estamos insatisfeitos com o cenário atual. E aí vamos entrar no item 4, esse aqui é uma delícia. Não existem atalhos e nem segredos. Exato, a ideia aqui não é falar sobre o último truque que saiu, ou faça isso e aumente o tamanho do seu pênis em 5 minutos por dia. Galera, não tem nada a ver com isso. Na verdade, nem aumento de pênis a gente está promovendo aqui. Foi uma piada que não tem meio que nada a ver. Mas o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: o mundo tá dessa forma, a tua vida tá desse jeito aí, porque você tomou algumas decisões feitas lá atrás. E talvez essas decisões que você tomou lá atrás não tenham sido as melhores quando você pensa que você está aqui hoje. Então, talvez há 1 ano atrás você tomou a melhor decisão que você poderia ter tomado para você naquela hora. Mas... Agora, eu diria até, pensa não só há 1 ano atrás, pensa hoje de manhã. Você acordou, você tomou uma decisão. Vou levantar, vou escovar os dentes ou não. Vou apertar o snooze, vou dormir mais meia hora. E daí... São uma sucessão de escolhas que vai te levando para um lugar ou para o outro. Exato. E é basicamente uma overdose de band-aids que a gente vive a nossa vida. A gente não gosta de uma coisa, a gente toma algum tipo de decisão que é o mais rápido possível que a gente possa tomar essa decisão para que a gente pare de pensar nesse problema já e postergue. Vamos deixar ele mais para frente. E assim eu não tenho que lidar direto com ele, porque lidar com alguma coisa que nos aflige é difícil. Então muita gente prefere só, por exemplo, tá com uma dor nas costas. Não, só tomo um remédio e acabou, depois eu vejo, vou continuar a minha vida normal. E esse podcast não tem truque, não tem nada. E a ideia, eu acho muito bacana, é o seguinte: essa daqui você pode responder, Jeromel, não tem problema. Se você tiver uma panela de água fervendo, como que você prefere esfriar a água? Você tem 2 opções. Ou você joga 2 cubos de gelo a cada 2 horas, ou você desliga o fogo. O que você acha que é a melhor
opinião aí. Vamos desligar o fogo, né, meu? Por favor. Pô, achei que você ia ficar jogando 2 cubos de gelo a cada 2 horas, cara. Não é tão legal, ia fazer tipo basquete, assim. Mas obviamente, dá pra ver que é o que muita gente acaba fazendo, né, cara? Aquela pílula que o Neo do Matrix toma, que ele tem uma escolha, essa ou essa, ele escolhe uma e de repente ele está fora da Matrix, essa pílula não existe. Você vai ter que batalhar, estudar, você vai ter que fabricar essa pílula. Mas, o melhor de tudo, você já tem a fórmula para fabricar essa pílula para sair da Matrix. Você só precisa regar as mangas, sorrir e pisar no acelerador. E eu, o Rô, o Marques e o Rafa estamos aqui para, junto contigo, ir nessa jornada que, olha, não tem fim. Então, você sabe o que deve fazer para ser mais feliz, para ser o seu melhor. Mas você tem que dar o primeiro passo. Depois o segundo, terceiro, quarto. A única pergunta é, será que agora é uma boa hora para começar a melhorar a si mesmo, a melhorar a tua vida? Exatamente. Na verdade, é uma mudança de mentalidade para a gente passar a tratar o real problema. E isso é sempre na nossa cabeça. A maioria dos problemas começam a ser tratados dentro da nossa cabeça. E não se trata de usar remédio para mascarar o que está acontecendo, nem band-aid para curar os sintomas externos. É de dentro para fora. Aí, para você aprender a andar de helicóptero, você tem que ter 200 horas de voo. A gente está falando de Matrix, não dá para baixar um programa e instalar no seu cérebro, né? Ainda não. E se você souber de alguma coisa assim, me fala, viu, cara? Não sei se não sei como é que eu vou ficar depois, né? Não sei se meu cérebro vai comportar isso, mas gostaria de aprender. Enquanto não dá, você precisa aprender a voar solo, sozinho ainda. Você tem que aprender a gostar de você, e aprender a ver como é que você pensa, como é que você se sente em determinadas situações, para aí então você levar um passageiro junto. Que esse passageiro pode ser uma namorada, um amigo. Aí sim, quando você estiver bem com você, você pode levar outras pessoas junto na viagem. Essa viagem maravilhosa que é a vida. Aí, item 5. Quanto mais a gente convive com essas ideias, mais a gente melhora. Galera, o importante não é estar sempre certo. Com certeza eu errarei bastante. O mais importante é jogar a conversa no ar, fazer com que pensemos no assunto. Essa é uma das razões-chave pela qual estamos aqui, para ter mais contato com essas ideias, com as ideias desses gigantes, com tudo isso que a gente vem falando até aqui. Você já percebeu que quando você assiste um filme pela segunda vez, você entende muito mais? Ou quando estuda a mesma matéria de novo, consegue aprofundar ainda mais o tal conhecimento? Essa é a teoria por trás dessa ideia. Fazer com que as ideias tratadas aqui nesses podcasts, aqui no mojojá.com, que muitas vezes não são novidade, tornem-se constantes na sua mente. Exato. Como ele falou, aqui não tem guru, não tem ninguém que sabe mais, sabe menos. A gente tem curiosidade de estar sempre aprendendo e compartilhando conhecimento. E, a gente erra pra caramba, assim, absurdamente. Tipo, coisa normal. Acordar, bater dedinho na quina da cama, ser fechado no trânsito, ficar puto da vida, levantar rápido da cama, ficar meio com tontura. Tipo, essas coisas acontecem direto. Sair do elevador no andar errado. Então, mais humano, impossível. Daí vem vamos lá, o item 6 agora. E como esse é o primeiro, gostaria de reiterar que a gente não pensamos que somos exemplo para nada, nem para ninguém. Realmente, a gente acha que estamos bem atrás na linha da evolução, mas pelo menos a gente já está vendo um caminho lá para frente, queremos segurar nas mãos, ir juntos, correndo, sorrindo. E vamos, porque no final do dia a decisão é de cada um. Esse negócio de estar muito atrás na linha de evolução aí, fale por si só, cara, hein? Eu tô vendo vários macaquinhos atrás de mim aqui já, tal. Eu de pé, levantando assim, com
com uma lança. Mas enfim, você conversa para outro podcast. Você conversa para o podcast da nutrição paleolítica. Item 6. Item número 6. A decisão é de cada um. Imagina, que você está numa baita numa festa. O banquete é absurdo. O banquete é uma delícia, cara. Assim, você vai comer esse banquete, você vai comer essa comida desse banquete, você vai ficar uma pessoa, muito mais segura, muito mais preparada. Tua vida tem um potencial de melhora absurdo depois que você prova esse banquete. Alguém pode te convidar para essa festa. Pode te oferecer a boquinha livre lá, o open bar e tal, e pode te levar direto, te colocar na frente do banquete. Olha, o banquete é esse. Tá vendo? Essa é a comida, ó. Tá. Gente, tá lá disponível para você. Mas a única pessoa que pode realmente decidir comer ou não é você. Ninguém pode pegar uma colher e enfiar a goela abaixo. Pegar um aviãozinho. Não existe. A decisão final de comer, ou seja, de aprender, de estar disposto a aprender e com vontade de melhorar, é tua. Não de quem ensina. Não de quem compartilha. Pode entrar por um lado e sair pelo outro. Então, a decisão de melhorar, a decisão de buscar, de ser um seeker, um buscador, é sua. Aí o item número 7. Todos têm o poder de pegar o pincel e pintar a própria vida. Ou escrever o próprio script. Autenticidade vem da palavra autor, que escreve a própria vida. Você tem duas opções sempre, em qualquer situação. Ou você é um criador ou uma vítima. Nós podemos escolher como enxergamos as situações. Como vilões, como heróis ou como desafios a serem vencidos. Por exemplo, Rô, você está no trânsito de São Paulo, aquela chuva. Você tem duas opções. Uma, você reclama, você fala, poxa, tá chovendo, esse trânsito geralmente demora 20 minutos, hoje vou demorar mais de 2 horas. Você sente aquela frustração. E a segunda opção, qual que é, Ron? A segunda opção é onde eu grito, coloco a cabeça para fora, mostro o dedo do meio pro cara aqui do meu lado ou pro motoqueiro? Essa é você tá irado. Então, cara, a segunda opção é eu parar, ao invés de focar no que eu não quero, que seria no momento estar no meu carro parado no trânsito por 2 horas, eu foco no que eu posso fazer, no que eu quero. Eu quero aprender, então eu vou lá, eu ligo um podcast ou coloco um livro do meu celular e fico ouvindo, porque eu estou indo atrás de uma coisa que eu quero estar melhor amanhã do que hoje. Então, eu consigo fazer isso dentro do carro? Consigo. Então, eu vou lá e faço. Visto que eu não tenho controle nenhum sobre o que vai acontecer com o trânsito, sobre o que vai acontecer com o tempo. Então, a forma como enxergamos as situações pode ou nos fortalecer ou nos enfraquecer, dependendo de onde está o nosso ponto de vista. Se está no problema, se está no que a gente não quer, aí a gente tem uma visão que nos enfraquece. A gente realmente não tem como afetar isso. Ainda não tenho um carro que sai em hélices de cima, faz e eu saio voando. Isso ainda não tenho. Mas dependendo de como a gente enxerga, se a gente focar no que a gente quer, na solução, aí a gente vai ter um pouco mais de poder. Aí a gente vai se olhar como uma pessoa um pouco mais preparada. Aí, vamos lá. Item 8 que a gente vai tratar nesse daqui são os valores que a gente vai falar nos próximos podcasts. E, em geral, no nosso site. Cada um fala um, Jeromel? Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente vai falar de empreendedorismo, com o nosso grande Rafa também, que é mais um empreendedor aqui que está no grupo. De capitalismo consciente, e daí convidaremos também pessoas para participar, como o André Kaufmann, que é um dos líderes do Capitalismo Consciente Brasil e foi o cara que me apresentou para o Rodrigo. Exato, a gente vai falar de família, a gente vai falar de amor, felicidade, autoconhecimento
Saúde, fitness, nutrição paleolítica, essa é a minha área. Relacionamentos, Responsabilidade financeira prosperidade e espiritualidade. Fala bastante aqui, a gente está desenvolvendo isso. É o banco de dados de crescimento pessoal e convívio com essas ideias. Então, como eu mencionei, o modelo vai ser um bate-papo entre nós com ideias ou uma entrevista, como, por exemplo, com o André Kaufman sobre capitalismo consciente. Exato. Sempre vai ter alguma ideia geral que a gente vai abrir em alguns itens, ou a gente pode falar o número dos itens ou não, aí vai depender de como a gente estiver no dia. E as entrevistas, a gente vai sempre tentar pegar algum expert no assunto, alguém que a gente ache extremamente interessante ter aqui com vocês, que tenha o que agregar no camarote da vida. Número 10 é que a gente já falou, mas que a gente está em constante desenvolvimento aqui. Nosso papel não é ser guru, somente quem sabe o que é melhor para você é você mesmo. Aceitar não ser perfeito é parte do crescimento. É aceitar que, a gente está aqui não pelo destino, mas pela direção que a gente está tomando, pela jornada, né? É isso aí, galera. Comentários, feedback, sugestões, sempre bem-vindos, hoje e sempre. Vamos finalizar com a pergunta do dia? Vamos lá. Qual é a coisa que você deve começar a fazer hoje que mais vai te fazer crescer? Uma ação apenas. Todo mundo já meio que sabe. Cara, pode ser ter o sono, pode ser ter mais paciência com a sua esposa, pode ser acordar de manhã, dar um beijinho nela, pode ser sair 20 minutos antes para chegar no escritório para você não pegar trânsito. Gente, muita gente já sabe, só acha que agora não é a melhor hora para começar. Então vamos refazer a pergunta. Qual é a coisa número 1 que você deve começar a fazer hoje que vai trazer mais crescimento para a tua vida, que vai fazer a maior diferença de bem-estar? Você vai olhar, putz, eu fiz isso, agora minha vida está pronta para ficar um pouquinho melhor por causa desse ato. E aí você começa a tentar implementar ele como um hábito. E compartilha aqui com a gente. Exatamente. Quanto mais gente a gente souber que fez isso, é animal. Galera, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o episódio número 1 do podcast Mojo Já. Acompanhe com a gente os próximos podcasts e os posts no blog. Foi uma delícia fazer e a gente espera que vocês tenham gostado também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, Jeromel. É nóis.